Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Fofoca Científica. Eu sou a Alice Albuquerque, estou aqui com a Carolina Borges e a gente vai conversar sobre o enterro da SOP, certo? Ninguém aqui mais vai usar esse termo a partir de hoje e não é por causa de vozes da nossa cabeça, tá? Hoje a gente vai falar sobre um artigo que foi publicado no The Lancet agora, no comecinho de 2026, e que, diferente do que a gente normalmente traz aqui, não é uma nova diretriz, não é um super ensaio clínico, não é um remédio novo que foi criado. Na verdade, é uma proposta de mudança de nome da síndrome do ovário policístico e que, por trás dessa mudança de nome, tem muitas camadas que a gente precisa entender, né? Então, por que que na medicina, na ciência, a gente luta tanto por essa mudança de nome, né? Ao longo do tempo, a gente já viu várias. Ao longo do tempo, a gente aprendeu que os epônimos não devem mais ser utilizados, e a mesma coisa a gente está trazendo para a síndrome do ovário policístico, porque esse nome, na verdade, ele não é certo, né? Muitos autores que discutiram esse assunto e que chegaram a essa proposta de nome tentam explicar para a gente que, na verdade, síndrome do ovário policístico é um nome muito raso para uma doença que tem muitas outras camadas, né? Então, muitos outros fatores de risco e muitas outras coisas envolvidas na sua fisiopatologia. Então, o novo nome proposto em inglês é Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome e no brasileiro é SOMP, Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina, certo? Então, acabou o SOP, ninguém mais está autorizado a falar isso a partir de agora. Se você ouviu esse episódio, tire esta palavra do seu vocabulário, tá? Mas tá, beleza. Por que então que a gente está fazendo todo esse bafafá e decidiu mudar realmente o nome? A gente tem uma estimativa de que hoje no mundo tem 170 milhões de pessoas com o diagnóstico da síndrome ovariana metabólica poliendócrina. E mesmo a gente estimando esse número de 170, tem uma estimativa ainda maior de que aproximadamente 70% das mulheres não têm diagnóstico. E a gente entende que hoje o nome contribui muito para um diagnóstico precoce, para um diagnóstico acertado, porque talvez muita gente ainda fique fissurada naquela coisa de que precisa ter o padrão de ovário policístico no ultrassom e que é uma doença estrutural do ovário. Só que, na verdade, não é nada disso. O nome poliendócrina metabólica tem que chamar atenção para que, de fato, tem muitos outros sistemas envolvidos, né? E uma coisa engraçada é que uma das principais críticas que a sugestão dessa troca de nome traz para a gente é que os ovários policísticos, na verdade, não têm cistos, né? O que eles têm são folículos antrais que estavam em desenvolvimento e interromperam, afinal é uma doença anovulatória, e que daí esses folículos antrais vistos a ultrassom acabaram sendo nomeados por cistos, mas biologicamente eles não são cistos. E daí as pacientes acabam acreditando que tem uma doença estrutural do ovário, que obrigatoriamente vão ser inférteis, e daí acabam não se protegendo e tendo uma gestação não planejada. E algumas pessoas acham que só vai resolver o seu problema quando operar, já que seria, a princípio, uma doença do ovário que está cheia de cistos, né? E isso quando acontece o contrário também, né, Alice? Da pessoa, só porque viu um aspecto policístico no ultrassom, achar que tem SOP. Tem as Total. duas coisas, né? De achar que está Principalmente nas vinculado, adolescentes. principalmente as adolescentes. E a SOP, né? Todo esse artigo na Lancet veio para falar para a gente que a SOP é muito mais do que um ovário, né? A SOMP, ela está envolvida em manifestações metabólicas, reprodutivas, psicológicas, dermatológicas. Então, esse nome veio para a gente lembrar no diagnóstico e para as pacientes também que a SOP é mais que um ovário. Então, na parte do metabolismo, a gente sabe que SOMP está mais associado à obesidade, à resistência à insulina, à diabetes tipo 2, à hipertensão, dislipidemia, à apneia do sono, que também está envolvida na parte reprodutiva da mulher, então na regularidade menstrual, anovulação, até para alguns casos infertilidades, algumas complicações obstétricas e o aumento do risco de câncer de endométrio, né? Porque como a mulher não ovula, ela fica só com essa ação estrogênica no endométrio
E aí não tem a parte da progesterona, que acontece depois que aquele folículo antral se desenvolve, forma corpo lúteo e produz progesterona. Então, muito mais, né, do que uma questão ovariana, ela envolve muitas outras coisas. E essa discussão não começou agora. Desde 2012, o NIH, né, americano, né, já vem se preocupando com essa questão da nomenclatura do SOP, que agora virou SOMP. De novo, né, a gente repetir o quanto a ciência caminha a passos curtinhos, mas que tá vindo, tá Mas que tá indo. caminhando, tá E caminhando. tá, não tá parada, mas está caminhando. Então, uma coisa, às vezes, que os cientistas estão discutindo há mais de uma década, para chegar até nós e virar prática clínica, demora. Até porque o médico é meio apegado às coisas, né? Então, vamos É. desapegar, Alice, desse nome. E como que foi feito, Carol, esse estudo? Conta um pouquinho pra gente. O que eu achei legal é que parece muito uma democracia científica. Um Uma coisa plebiscito. meio. Um plebiscito. Um plebiscito da Grécia. Vamos reunir todo mundo e vamos fazer uma eleição. Não foi só duas pessoas nos Estados Unidos falaram, eu não gosto de SOP, agora vai ser SOP. Não. Vamos fazer de um jeito que seja democrático, cientificamente estruturado. Então, participaram tanto pacientes quanto profissionais de saúde, o que é muito legal. Então, foi Cara, é mais de muito 10. legal porque quando pega a opinião das pacientes, tipo, elas têm mais um olhar para a questão do estigma e para a questão até do entendimento do próprio diagnóstico, né? E aí a galera da ciência fica meio tipo, eu acho que vai influenciar mais na parte do estudo, da produção científica, mas, tipo, você ouvir a paciente é um negócio que faz muito sentido quando você pensa no quanto elas têm um entendimento para um caminho e, na verdade, a doença é outra, né? Se você pensar, por exemplo, no risco de infarto, a paciente que tem SOMP tem 2,5 vezes mais chance de infartar que um paciente que não tem. E você acha que se ela ficar obcecada nos cistos do ovário dela, ela vai entender que ela precisa, de fato, fazer mudança de estilo de vida desde a adolescência? Provavelmente não, né? Mas, enfim. Eu acho que a gente tem que parar de sair do Olimpo, né? Dos deuses científicos e começar a falar com a população, porque só assim ela vai entender o diagnóstico, vai entender o tratamento, vai aderir ao tratamento. Então, foi uma mudança importante. E o artigo, então, né, a metodologia que eles utilizaram envolveu 10 mil pacientes e mais de 3 mil profissionais de saúde. E dentro dos profissionais de saúde, tem sim ginecologistas e obstetras, endocrinologistas, dermatologistas e uma equipe multiprofissional também. Então, tinha educador físico, fisioterapeuta. Então, envolveu toda a comunidade, né, para definir esse novo nome. 56 organizações participaram também de todo esse processo e a gente utilizou uma metodologia que a gente chama de consenso Delphi, que talvez a gente ouça bastante falar lá na restrição de crescimento, mas o consenso Delphi não é uma pessoa, não é o Delphi, Não é o Delphi. não é, não é o Delphi. Ele é uma metodologia científica. E qual é o objetivo? É quando, às vezes, não tem um consenso ou quando não tem evidências sólidas, a gente advém da opinião de especialistas para chegar numa conclusão. Então, é feito, né, um painel de especialistas, nesse caso foram os especialistas e as pacientes, e é feito múltiplas rodadas para perguntar, para entender qual vai ser a nova nomenclatura, workshops também para explicar se devemos ou não mudar o nome. Então, a primeira pergunta foi: vamos mudar o nome ou não? E mais de 97%, né, dessas 15 mil pessoas aí que participaram, concordaram que tinha que mudar o nome. Aí, depois de mudar o nome, beleza, vamos conversar quais seriam as próximas possibilidades de nome. E com isso, selecionaram algumas palavras que os especialistas e os pacientes foram indicando, Tipo dando a como se fosse um solução. mood board, assim, né? Fez um mood board com a galera e aí foi pegando Isso. as palavras mais comentadas, né? Mais comentadas, mais faladas, e foi havendo feedbacks também, discussões. Por que esse nome e não o outro? Então, por exemplo, né, no começo ia ser ovário, aí eles
acharam melhor, ou reprodutiva, e aí as pacientes falaram que não queriam que tivesse esse estigma já no nome de que a paciente ia ser infértil. Então, essa conversa entre o que é importante para o médico e é importante para a paciente foi que a gente chegou nessa conclusão de SOMP, síndrome ovariana, porque não é uma questão só do ovário, né? Então, o ovário interfere sim, mas não é só o ovário. Metabólica poliendócrina. Tudo isso foi realizado, os workshops, discutiram, enfim, todo mundo participou bastante desse processo. As pacientes querendo reduzir o estigma e a gente, médico, né, e equipe multiprofissional, querendo que fosse mais preciso cientificamente. Aí perguntaram, né, o que seria ideal, então, nesse sentido? O que o nome precisava abordar? Então, precisava, com esse nome, melhorar o cuidado clínico, melhorar os desfechos das pacientes, ser cientificamente correto, ser fácil de compreender, né, ter uma linguagem clara, evitar o estigma que as pacientes tanto queriam, funcionar em diferentes culturas, né, porque esse nome vai ser mundial. Então, às vezes, em inglês fica bom, mas em português, não. E aí, nisso, veio um momento que era para ser... Sugeriram, né, para ser EMO, que é endócrino metabólico ovariana. Para algumas culturas, tipo a nossa, emo não ia ser uma nova banda NX0, né? Uma nova banda Restart. Mas para esse tipo de cultura, ia invocar essas pessoas, né? Esse tipo de subcultura jovem. Então, quando a gente, né, pensa no nome internacional, essas coisas, esses pequenos detalhes também entraram na hora de definir o nome. Gente, eu queria dizer que o apelido da Carol na faculdade era Restart, tá? Porque ela ia com óculos colorido. E eu era emo, amiga, na época do colégio, viu? Eu ia com, assim, com meio 1 quilômetro de lápis preto, assim, no olho. E, tipo, a franja bem assim, ó. Bem garota, sabe? Uma vibe melancólica. Uma vibe meio depressiva. Lá em Fortaleza tem uma praça que todos, assim, com todo respeito aos emos, mas lá em Fortaleza tem uma gente, praça pelo amor de Deus. que todos os emos se reuniam na época da nossa adolescência. E aí você passava lá à noite, era tipo todo mundo de roupa preta, assim, encostado pelos cantos e tal. Ai, gente, que bom que não virou emo, né? Que virou somp. Gostei. Que bom que participou. Vários países e não só de língua inglesa, né? De língua não E uma inglesa coisa também. legal do nome é a gente relembrar um pouquinho da fisiopatologia, né? Eu não vou me alongar aqui, até porque não é o objetivo desse episódio, mas por que poliendócrina, né? De onde é que vem esse poliendócrino? Poliendócrina vem porque a gente tem participação da parte neuroendócrina, metabólica e reprodutiva, e que é inclusive uma grande revisão que o artigo traz. Então, se você está precisando revisar SOP, vale a pena ler o artigo, porque ele dá uma pincelada assim, sobre como que ela funciona, né? A gente não tem um esclarecimento assim, de todos os detalhes da fisiopatologia, mas a gente sabe que começa com o aumento da frequência do pulso de GNRH. Então, eu aumento minha frequência de GNRH, consequentemente, vou aumentar minha secreção de LH. Isso vai estimular as células da teca lá do ovário, aquela teoria das duas células. Então, as células da teca são estimuladas pelo LH e as células da granulosa são estimuladas pelo FSH. Consequentemente, isso vai gerar um aumento da produção de androgênio por ambas as vias, né? E daí a gente vai ter um sistema que já está hiperestimulado, hiperandrogenismo sistêmico, levando a acne, hirsutismo, anovulação, que é uma parte do fenótipo da doença que a gente está mais familiarizada, porque, de fato, a paciente que tem o hiperandrogenismo clínico é aquela paciente que a gente dá o diagnóstico por imagem, né? A gente vê, ela tem o fenótipo da SOP, é mais fácil. Só que a paciente que tem SOMP e que é magra, né? Que, na verdade, 75% das pacientes com o diagnóstico de SOMP que são magras, consideradas lá com IMC, dentro do eutrofismo, elas têm resistência à insulina. E daí, se a gente não vê a cara da SOMP, a gente às vezes pode deixar passar, tanto em orientação quanto em parte de tratamento precoce, coleta de exames. Então, a resistência à insulina faz parte tanto da fisiopatologia, então ela causa como consequência, tá? A gente não conseguiu esclarecer ainda em que momento que ela entra, mas você ter SOMP aumenta a chance de resistência à insulina e você ter resistência à insulina aumenta a chance de SOMP também, tá?
porque o aumento da insulina, ele acaba, por consequência, aumentando também a produção de androgênio e interfere também na produção do estrogênio. E daí, no futuro, que não é um futuro tão longe, as pacientes acabam aumentando o seu risco cardiovascular. Então, como eu falei no começo, a gente tem um dado de um odds ratio de 2,5 de aumento de risco para infarto no futuro, 1,68 para doença cardiovascular em geral, então doença aterosclerótica, enfim, e 1,7 de AVC. Vocês concordam que a paciente que acha que tem cisto no ovário jamais vai pensar que ela tem um risco aumentado de AVC? Então, assim, o nome é uma coisa que faz muita diferença. E se você pensar que hoje tem gente que ainda está entrando na faculdade, que vai estudar esse assunto pela primeira vez, talvez nos próximos 10 anos, a gente não esteja mais confuso sobre qual sigla usar ou sobre de onde a doença vem, entendeu? Claro que a gente que já aprendeu de um jeito vai ficar sempre naquela SOP, SOMP, ai, meu Deus, mudou, não mudou? Mas mudou, gente, mudou, a gente tem que se adaptar, e daqui a pouco não vai ser mais uma mudança, já vai ser o basal, e isso faz muita diferença, tá? Então, é importante que a gente aprenda a falar da forma correta e entenda o porquê dessa mudança, né? E assim, só para a gente não perder, né? Na prática, os critérios de Roterdã continuam valendo. Então, mudou o nome, mas não o jeito de fazer o diagnóstico. Então, primeiro excluir todas as SOMP, continua sendo um diagnóstico de exclusão. Então, você exclui todas, né, as coisas que a gente está cansado de saber, hipotiroidismo, síndrome adrenal congênita, né? Então, tem que excluir tudo isso para chegar à conclusão aí nos critérios de Roterdã. Oligoanovulação, hiperandrogenismo, clínico laboratorial, ovários policísticos a ultrassom, ou o hormônio antimeriano elevado, que é uma atualização recente, acho de 2020 ou 21. Então, precisa ter 2021, dois desses 3 critérios para ser SOMP, excluindo todas as outras doenças que também pode dar essas alterações poliendócrinas e metabólicas. E lembrando que o critério ultrassonográfico, não, que ele não se aplica às adolescentes, né? Pelo menos os 3 primeiros anos pós-menarca, a gente não deve usar o critério ultrassonográfico. E que eu acho que quem está começando no dia a dia de consultório vê muito esse diagnóstico errado, né? De pacientes que tiveram o diagnóstico de SOP na adolescência, baseado num ultrassom com ovário de padrão micropolicístico, que nem deveria ter sido solicitado, né? Então, bora atualizar essa página, tá? É isso. Bora deixar de falar para as meninas, né, de 15 anos que elas têm umas coisas que elas nem têm. Patologia, dar nome a uma patologia, uma preocupação que nem é. A mudança, então, é na nomenclatura e não no diagnóstico. A implementação, né, o artigo propõe um jeito, como é que isso vai mudar, né, no mundo inteiro. Então, vai ser gradual, vai ser uma transição de 3 anos, até que em 2028 a gente vai mudar o CID mesmo, né? Então, no CID não vai estar mais SOP, vai estar SOMP. A ciência caminha devagar, mas ela caminha. E é isso, gente. Assim, eu espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando trazer um formato do Fofoca Científica mais ali up to date, né? Tentando acelerar um pouco e mais próximo das divulgações. Mas, assim, a gente não vai passar informação de qualquer jeito. Vocês já têm acesso a muitos cards e fluxogramas e vídeos na internet. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é destrinchar mesmo as publicações. E, enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.